Mas a gente começa, claro, falando do que vocês gostam, né, minha gente? De mercado da bola, de contratação, quem está chegando no seu time, quem está saindo. E a gente começa com o Mengão, com o Flamengo, que é o tema da nossa enquete. A pergunta é a seguinte, ó, você que está aí no YouTube já pode ir votando, quem está na TV também. Você gostou dos reforços do Flamengo até agora? Sim, de todos, da maioria. É uma pergunta meio subjetiva, hein? De quase nada ou de nenhum. Me diga aí o que vocês acharam. A gente vai falar também sobre esses movimentos do Flamengo nessa janela, como que está a situação do José Botto e também a atuação dele nesse mercado, nessa janela de transferências. Bom, mas tem um reforço chegando, que é Saúl. A gente noticiou ontem aqui que as conversas já estavam avançadas. Pois o negócio andou muito rápido e já teve um final feliz. Já está chegando, não é, Hernan? Está vindo para o Rio de Janeiro, vai ser anunciado, né, fazer os exames médicos, assinar contrato. É um jogador de 30 anos, um atleta que, inclusive, vai rescindir o seu contrato. Ele teve emprestado na Espanha, né, ele é do Atlético de Madrid. Durante muito tempo ele foi assim, um jogador muito importante, né, no time do Simeone. E foi jogador junto com o Felipe Luís também, né? O Felipe Luís na época de Atlético de Madrid. Conhece o atleta, conhece o jogador. E ele tinha outras propostas, outras possibilidades. E aí o José Botto foi muito certeiro nessa contratação. Foi uma notícia que ela saiu na Europa, né? E aí a gente conseguiu confirmar ao vivo aqui no De Primeira. E ontem à noite o negócio já estava fechado, né? Eu falei com uma fonte do Flamengo que me disse, ó, tem um pezinho atrás por causa do Carrascal que estava certo também, e aí ficou naquela vai, não vai, mas deve acontecer o Carrascal. Mas se tudo der certo, ele já pega um voo de madrugada e chega aqui em São Paulo, ou chega lá no Rio de Janeiro, né? E aí eu falei, bom, então sacramentado. Aí a fonte me falou, se quiser bancar sim, pode bancar. Aí eu já aqui à noite, ontem à noite mesmo, a gente já noticiou aqui no UOL o fechamento desse negócio. É um jogador que chega para somar, né? Sem dúvida nenhuma. É um 8, 10 PVC, ou é mais 8? Ele é 8, a gente vai ver na prancheta já. Ele terminou o Atlético de Madrid jogando até de terceiro homem pela esquerda. Mas ele jogava mais pelo lado direito. Ele pode ser, nesse sistema do Flamengo, ele pode ser 7, tipo Gerson, não para ser ponta, mas para ser um 7 que vem por dentro e abre o corredor para o lateral jogar. Ele pode ser 8, ele pode ser terceiro homem, pode ser um 8 pela esquerda também. Ele é canhoto, né? Mas ele joga bem pelo lado direito. Ele assim. tem essa versatilidade, né, de aparecer em vários lugares do campo. 3 funções ele pode fazer. Ele pode fazer o segundo volante, pode fazer terceiro homem pela direita ou pela esquerda. Mas é um jogador que é um pouco a dúvida que fica só. Ele é o 8º jogador europeu da Série A, desta Série A. É o 8º porque o Payet foi embora, né? E o Payet não deu certo. É um pouco o Juan Fran. Ele jogava no time do Juan Fran em 2016. Vice-campeão da Champions League, jogava do mesmo lado do Juan Fran. Ele fechava o corredor, abriu o corredor para o Juan Fran jogar. Não é o ápice, né? E é o grande ponto da discussão, que aí já é um debate, não é informação, o Brasil contrata os jogadores da Europa que a Europa não quer. E o Brasil vende para a Europa os jogadores que o Brasil quer. É aqui que está o grande dilema. Será que vale a pena ter 131 jogadores estrangeiros no Brasil, na Série A? A situação é diferente de você abrir o mercado na Europa para contratar os melhores de todos os lugares. A gente vai ver isso em números, já, essa invasão estrangeira no futebol brasileiro, como os estrangeiros estão ocupando cada vez mais espaço dentro do nosso futebol, formando aí os elencos. Agora, Hernan, imagino que a proximidade dele, ou pelo menos a admiração que Felipe Luís tem por ele, tenha contado bastante, porque é um jogador que o Felipe conhece muito bem, eles jogaram juntos, Sim. Inclusive tiveram participações importantes juntos, campanhas relevantes também, títulos. Imagino que a opinião do Felipe Luís tenha contado muito bem, então ter o aval do treinador teve um peso e é importante. E é legal esse movimento que a gente vê, por exemplo, não só do Saúl, mas também do Carrascal. São 2 jogadores que
obviamente, o José Botto, a diretoria do Flamengo vai lá, contrata, fecha, abre conversas, mas tudo passa pelo aval do Felipe Luiz. E o Felipe Luiz é um treinador que tem esse perfil assim mais sereno, mais contido, não é um cara, né, esparafatoso, aquela coisa toda de aparecer, mas ele trabalha de uma maneira assim muito serena no dia a dia e em relação também a essas questões de contratações. Tudo passa pelo crivo também do Felipe Luiz. Então é importante isso. E você vê que é um olhar de alguém que conhece o mercado e conhece principalmente o mercado europeu. Porque assim, é fácil para o Flamengo contratar um jogador na América do Sul, contratar um jogador aqui e tal, mas esse olhar para você pensar jogadores diferentes assim, de mercados que nunca estiveram aqui, é muito mérito também do Felipe Luiz e do José Botto também, claro. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre o Saúl, saber como ele foi na última temporada. A PVC falou, né, sobre um momento que não é o auge. Será que os números dizem isso? Na temporada dele pelo Sevilha, 26 jogos, 19 como titular, 1 gol, 6 assistências, tomou também 8 cartões amarelos e foi expulso uma vez. PVC, ele já estava com a saída encaminhada, inclusive, para um time da Turquia, né? O Trabzonspor. É um nome difícil, né? Trabzonspor. Trabzon é uma cidade. Ótimo. Muito bem, que você está aqui para me corrigir. Não, muito não bem. corrigir. Eu me ajudar na minha pronúncia. Não que eu fale turco, né? Você fala russo, você deve falar um pouco de turco também. Só. Japonês. Não, japonês eu não falo, só sei falar Ibiru, Nibiru, como é que é? Arigatô. Arigatô também. Sayonara. Não, assim... Não, mas o que eu ia dizer é que, assim, ele estava perto do clube turco, que não está nem entre os principais clubes turcos, né, que são mais chamativos aí no mercado. Isso me deixa dúvidas sobre o momento que esse jogador vive, né? Que mercado ele tinha na Europa para chegar aqui no futebol brasileiro. O Saúl não é craque. Ponto central o Saúl não é um craque, mas ele é um bom jogador, ele vai ser útil. Para o Flamengo ele pode jogar como segundo homem, ele pode jogar como terceiro homem pela direita, ele pode jogar como terceiro homem pela esquerda. O Felipe Luiz conhece muito bem o cenário dele, sabe que não é um craque, mas é um jogador muito cumpridor, muito de grupo, muito profissional. Então vai ajudar. A gente já tratou ontem do que está acontecendo em relação ao Botto e como tem aumentado a pressão. O gol do Pedro fez aumentar a pressão, o número de contratações faz aumentar a pressão. Quando ele traz um jogador importante, europeu, você faz, mas ele tem mercado para trazer jogador, mas o jogador tem que dar certo. Às vezes você trazer o Juanfran, que foi o jogo, o Juanfran não deu errado. A comparação com o Juanfran, do São Paulo, é porque o Juanfran foi vice-campeão da Champions junto com o Saúl no Atlético de Madrid. Sim. O Juanfran não deu errado no São Paulo, nem certo. Nem errado, nem certo. Não dá para dizer que deu errado? É forte? Ele jogou 56 partidas, não fez nenhum gol, deu um passe para gol. Não foi campeão. Teve problemas físicos, né? O Juanfran era muito bom no Atlético de Madrid, ele teve uma despedida lá bonita e tal, mas falando português, claro, no São Paulo ele não jogou nada. A passagem dele foi horrorosa. Então ele está sendo mais cruel que eu. O Hernan já mandou o português, claro, não deu certo. Eu tô dizendo ele mandou, como é que era o videozinho dele de manhã? Bom dia, Tricolor. Bom dia. Para o jogador ficar marcado pela simpatia, era um cara simpático, era um cara legal, bom dia, Tricolor, bom dia, Tricolor, mas no campo não jogava nada, essa é a verdade. Ele levou bailes, ele fez 56 jogos, não fez nenhum gol e deu um passe para gol. Eu não acho que ele deu errado como jogador, também não deu certo. Então não aconteceu nada com ele. Se acontecer isso com o Saúl, não adianta. E é o grande ponto, a discussão não é você trazer o Saúl ou não. Eu vivo dizendo assim, globalização no futebol é você participar do globo. Então você negocia o Wesley e você contrata quem você quer. O problema é que no Brasil você vende quem a Europa quer e contrata quem a Europa não quer. E é aqui que está a equação que só vai se transformar quando o Brasil tiver a Liga. Só quando tiver um campeonato que
que tem a ambição de ser um dos 3 maiores campeonatos do mundo, que pode ser. Então, é aqui que está o X da questão. Eu acho que o Saul pode ter um destino, eu não estou sacramentando isso. O Saul pode ter um destino parecido com o Juanfran, que eu acho que foi nota 5 e o Hernan acabou de dizer que não jogou nada. Ou seja, não ficou na história. Ficou como um nome na memória. Os jogadores espanhóis do São Paulo, Juanfran. É isso. Até pela questão da idade, nós estamos falando de jogador de 30 anos. Acho que pode render mais. O Juanfran já estava numa fase final de carreira quando veio para o São Paulo. Vamos falar de outro espanhol, Héctor Hernández, né? Obviamente um jogador com menos expressão no cenário mundial e espanhol, enfim, do futebol. O atacante do Corinthians, ele é reserva do reserva. O Gui Negão é um jogador que está jogando mais do que o próprio Héctor Hernández com o Dorival Júnior. Então, assim, eu vejo que nessa prateleira de jogadores, eu vejo que o Saul está na frente desses. Só para citar 2, o Héctor Hernández e o Juanfran, por exemplo. Eu acho que pode vingar, pode ser muito útil, e eu entendo que é um jogador acima da média em relação a esses espanhóis que tiveram aqui. Já que a gente está fazendo comparações, vou comparar com o atual, com a janela do Botafogo. O Danilo trouxe um jogador de outra prateleira. O Botafogo trouxe o Danilo, que é de outra prateleira. Dá para colocar assim? Ou é exagerado? Não, eu acho que é outra prateleira. Acho que o Danilo é um jogador de seleção brasileira se ele voltar a jogar sem ter problemas físicos. O Danilo é uma grande contratação do Botafogo. Claro que para isso você precisa ter certeza que vai funcionar. Sim. Vai voltar a jogar no nível que ele não conseguiu jogar no Nottingham Forest e que jogou brilhantemente no Palmeiras. Mas é o jogador de outra prateleira. É melhor a contratação. Entre Danilo no Botafogo e Saul no Flamengo, o Botafogo contratou melhor que o Flamengo. É outra prateleira, né? Falando ainda em outra contratação que a torcida está esperando chegar e que está nessa, virou uma pequena novela, Carrascal. Como é que está essa situação do Carrascal? Tá para vir, não tá? Tá fechado, não tá, né? O jogador, o meia colombiano aí que a torcida está esperando já tem bastante tempo, junto ao Dínamo Moscou. Ele era guardado, não chegou ainda. Tá com algum entrave? Não, a questão é resolver alguns detalhes, né? E aí foi uma questão, assim, dos agentes, é uma questão econômica e tal, aumentou um pouquinho, puxa daqui, puxa o valor dali. É natural que isso aconteça nas negociações. Sempre é muito difícil você negociar, às vezes, com agentes, assim, não estou colocando em prateleira ruim, não. Mas, às vezes, você negocia na América do Sul, isso é muito recorrente. Vale um valor num dia e aí no outro você puxa mais um pouquinho. Aquela coisa do fio do bigode, muitas vezes não é numa negociação vai para lá, vai para cá. E essa situação do Carrascal, ela tá para ser resolvida, mas é um detalhe, e é um detalhe econômico que o Flamengo espera avançar e resolver. É aquela coisa, né? Puxa daqui, vem dali, tem o interesse de fulano. Então, é o mercado, né? São as negociações. Interesse de muita gente, dos clubes envolvidos, tem staffs, tem empresários, então às vezes pega uma coisinha aqui, pega uma coisinha ali, mas está nessa negociação, mas segue um cenário otimista, né, Hernan? Dá pra gente estar para fechar. Ô, PVC, vamos saber como é que joga, já que você falou um pouco sobre as características do Saul, mas agora que esse está chegando de fato, como é que ele pode acrescentar para o time do Felipe Luiz e como o Felipe Luiz pode utilizá-lo? Eu me lembro de ontem você falou, ele é mais volante que o Gerson e ele não é tão habilidoso, mas ele é muito tático. Vamos começar pelo outro campo, pelo Atlético de Madrid 2016, se a gente puder. Isso, olha lá. Era isso aqui, era Augusto Fernandes, Gabi, Coque e Saul pela direita. Então o Saul fechava o corredor, o Juanfran passava pela direita. Era assim que funcionava. Então ele fechava a linha de 4 pelo lado direito. Quando terminou a passagem dele pelo Atlético de Madrid, no Sevilha também, muitas vezes o Atlético de Madrid tinha a linha de 5 na defesa e ele fazia o lado onde está o Gabi. Então ele podia jogar do outro lado também.
Ou seja, ele jogava diretamente com o Felipe Luiz aqui. Mas na época não, na época era o contrário. Tá. No campo seguinte, a gente vai ver no Flamengo que ele pode jogar pelo lado direito, que é a função do Gerson. Mas ele não é tão ofensivo quanto o Gerson, não é tão criativo quanto o Gerson. Então ele pode jogar aqui, ele pode vir para dentro para liberar o Arrascaeta como segundo atacante. Ele compõe mais o meio para o Arrascaeta jogar como segundo atacante. E ele pode jogar até na função do Alan. Ou melhor, ele pode jogar na função do Jorginho, invertendo o lado. Ele pode jogar mais à meia esquerda, como vinha jogando num 5-3-2. Ele é versátil no meio campo, mas ele é mais volante, ele é mais cumpridor do meio campo. Ele não é marcador, ele é um meia que não tem a função extremamente criativa. Ele é um meia que carrega piano. Então ele pode compor o meio-campo pela direita, pela esquerda, num tripé com 3 homens, ou pode abrir para o lado do campo para fechar o setor defensivo e abrir o corredor para o lateral jogar. É bom jogador, não é craque. Bom a gente conhecer um pouco mais e, claro, a gente vai saber quando ele puder entrar em campo, aí sim, à disposição do Felipe Luiz.